viram que a Vivi começou a live lá atrás, gente? Tive que puxar. A pessoa estava do outro lado não é aqui do nosso lado. Ó, um metro e meio. Quem é você, por acaso? Eu sou Daniela, do Conselho Econômico da Paróquia São José. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos, né? Mais uma vez aqui, nesta noite, né? Com muita alegria e hoje, né? Com algo especial nesta live. Mas a Vivi estava longe. Tá, puxando, Cá, né? pode. Agora ela está melhorando já. Gente, peraí. Vem, Vivi, se apresentar aqui. Olha como ela está elegante, gente. Olha isso. Olha isso. Dá uma voltinha, Vivi, dá uma voltinha. Não é demais, né? Gente, não, porque vocês não conseguem sentir o perfume da Já Vivi. começaram a me zoar. Não, zoar não. Está ou não está elegante, gente? Boa noite para vocês, meus queridos amigos da Paróquia São José. Estamos mais uma vez aqui, numa noite abençoada por Unidos por São José! Unidos Por São José! Unidos Por São José! Confiantes Na providência! Confiamos na sua generosidade, no seu coração, na sua devoção, que juntos estamos caminhando mais um mês, confiantes Na providência! e clamando a intercessão de São José! Ai, gente, ó, palmas pra Vivi. Mas ó, a Dani que tá falando de mim, mas vamos olhar todo o brilho na camiseta Eu dela. fui zoada dizendo que minha calça tá da cor da pele. Vocês conseguem enxergar minha calça, pelo amor de Deus? né, Olha gente? só, nem dá pra ver que ela tá de calça hoje, é bem complicado isso, viu? É que hoje nós temos participações ilustres em nossa Ó, live. como a gente veio de gala, Elas ó. estão, ó. Ó os cachos, ó, fazendo até cacho. Olha o cabelo da Vivi. Louríssima. Quem que vai participar conosco hoje? Ai, não vamos contar agora não. Calma. Não, a gente liberou o tema, meu. Não, quero saber quem sabe o que vai ter hoje aqui. Eles têm que falar com a gente. Vamos lá, Vivi, dá boa noite. Vamos ver quem tá aqui com a gente essa noite. Gente, olha, essa live hoje tá bombando, hein? Aí sim. Tá? Todo mundo, eu vou começar lá de cima pra não faltar ninguém. Se eu esquecer o nome, repete. Coloca de novo aí. Boa noite, Dorinha, Jane, Edivânio, Nádia, Tereza, Bueno, Inês Lourenço, Selma Silva, Emília, Thierry. Boa noite, Thierry! Nádia, a gente não vai deixar de te dar boa noite porque ela sempre reclama. Vamos os três dar boa noite pra Nádia. Boa noite, Nádia! A Maria Helena, gente, tá, a Isa entrou, o Edson, olha, manda um oi que eu vou falar isso aqui. mesmo? Boa noite. A gente tá com mais de 50 pessoas já na live, hein? Sejam muito bem-vindos! Mas também com os ilustres que vão estar Com os aqui. ilustres convidados e com os nossos ilustres cabelos especiais. E os looks. E os looks. Ó. Gente, mas Só olha eu que tô a fora. bola da camisa do O Diógenes engomou a camisa, porque vocês não conseguem ver. É, não vem Tá certinho. Tá certinho, ó. Tira isso, Jorge. Agora não é hora disso. E bota o óculos, vai, Dodge, que você fica todo charmoso com óculos. Gente, tá tão difícil nesse distanciamento social. Não poder apertar a bochecha do Diógenes aqui na live. Tá super tem complicado. jeito. Não tem jeito, não pode nem apertar a bochecha dele. Pode não. Mas ó, a Eliette falou que já vai preparar o longuinho dela pra ela assistir a live de hoje. Ele Vamos E falar chegou, calma aí, chegou mais gente? Não, chegou a Rose, chegou a Sandra Monteiro, Ai. chegou a Cir Gomes, a Nilza Franco, ó, tá chegando. Sejam um muito monte de bem-vindos. gente. Tá, Ó, que lindo, então, hein? antes da gente começar a falar, aproveite, convide os seus amigos para participar da live hoje, que vocês não podem Compartilha perder. no seu Compartilhe. Facebook, copia o link, coloca no grupo da sua família. Unidos por São José diferente, com informação, muita coisa boa vindo por aí, hein? Exatamente. E chegou a Tereza Zaparotti Bueno. Tereza, nós vamos rezar por todo mundo aqui que você colocou, tá bom, minha querida? Amém. Seja bem-vinda. Vamos falar então das nossas ações? Eu queria saber como está o nosso. Gente, o nhoque de São José tá um sucesso, né, Vivi? Tá. Os nossos telefones não param um segundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo comprando. Se você ainda não reservou, não fez o seu pedido de nhoque, É agora. corre que ainda dá tempo.
pode escrever aí no ao vivo. A Andrea está anotando todos os pedidos. Aliás, hoje a Andrea está enlouquecida. Ela está Marcou aí, sozinha Andrea. do outro lado, com pedido, com pergunta, com tudo que vocês imaginarem. Hoje ela vai ter que se virar nos 30 aqui atrás. Marcou Gente. meus 4 aí, Andréia? E chegou mais gente, Vamos olha. lá, então. Boa noite, Cristina Baltiero. Boa noite, Marli Moreira, Júlio Dias, Júlio, Silvio. seja bem-vindo. Quem? Silvio César, meu Silvio, brigamos hoje no estacionamento, mas já nos perdoamos. Priscila Sacati também. A Todos eles. Prisinha. Quem mais? A Priscila Sacati também chegou. O Júlio comentou, ele passou o gel também no cabelo? Ah, é? Passou. Eu não sei qual cabelo, Hoje eu Júlio. leio, A gente está localizando esse item aqui, mas Gente, tudo bem. deixa eu falar assim, foi só uma brincadeira com o negócio do Silvio. A gente brigou de brincadeira, tá no estacionamento. Daqui a pouco vai ter comentário aí que eu briguei com o Silvio, pelo amor de Deus. Olha, o Renato também, Rovera. Ah, o também está Renato. presente, né? Oi, Seja Renato. bem-vindo. Muito bem. E vamos falar, você já comprou seu nhoque? Renato é mestre. Nosso Renato Mestre, seja bem-vindo. A Jane também está aqui, gente, olha essa live hoje. Gente, vamos mandar o WhatsApp reservando seu nhoque, pois as unidades, como todos sabem, são limitadíssimas. É Então, hoje, é agora, porque pode acabar a qualquer momento. Sim, sim, sim. Vale, E o Andréia. nhoque já é no domingo agora, das 10 horas da manhã às 13. O esquema igual do ano passado, você tá. Mês passado. Mês passado, ano passado. Ano passado. Ai, Jesus. Gente, calma, eu tô realmente. Mês passado. Ano passado foi ótimo. Com Mês toda a passado. segurança. Sim, esquema drive-thru, lógico, se você vier a pé também pode retirar o seu nhoque. E lembrando que junto com o nhoque é o nosso domingo da caridade. Traga Então, seu quilo. Traga seu quilo de alimento. São muitas famílias, né, Dói, que Muitas. dependem desse quilo. Não deixe de trazer. Nós já agradecemos, né, mês passado, 830 quilos, né? Sim. E esse mês esperamos muito mais. Você, com a sua generosidade, com o seu quilo, retirando o seu delicioso nhoque. Venha e Não participe deixe desse de momento. trazer. E Quem chegou chegou? mais gente, chegou a Dani do Digo, chegou a Luciene Domingues, chegou a Bernadetta, uma fofa. Sejam bem-vindos. Isso, a Bernadetta. Oi, Ber. Gente, olha, o Júlio Dias acabou de mandar aqui uma mensagem falando assim, cadê a degustação? Vai ficar pra sábado. Gente, a degustação é na live de sábado. Porque a gente. Porque a Andréia, nossa jurada, é muito exigente. Nossa, mudou E tudo aqui o esquema tivemos que da dar degustação. uma melhorada no negócio. É, o Júlio tá falando. Cadê a degustação sua, Andréia? Júlio, sábado, na live. Sábado, ao vivo, certeza. A gente vai fazer a degustação. Virei de gala também, só pra ficar igual. Vamos tentar, né? Uma roupa mais italiana pro sábado. Vamos dançar, inclusive. Isso mesmo. Jorge, prepara esse esqueleto aí, Jorge. Jorge Gustavo vai dançar uma tarantela. Tarantela aqui. Gente, mas vamos cantar mais um pouco? Sim, porque nós temos Vamos nossos cantar? convidados, Porque a gente né? precisa animar isso aqui. A gente tem muita gente nessa live. Isso é uma honra. Canta pra gente, hein, que você sabe. Normal, sem inventar. Justo vai por nós interceder, amor Maria. Guardou zeloso a Jesus o Redentor. Cuidar de nós, nós te pedimos, São José. O santo justo vai por nós interceder, amor Maria e Jesus em Nazaré. Guardou zeloso a Jesus o Redentor. Cuidar de nós, nós te pedimos, São José. E agora sim, né? Podemos chamar os nossos Qual convidados. que vai ser o nosso assunto de hoje? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante sobre biossegurança e Covid-19. E quem é o nosso convidado? E por que nós vamos falar desse assunto? Por conta da retomada gradual e prudente, né? Do nosso Das retorno aqui das atividades atividades da paróquia. paroquiais. Isso mesmo. E a gente quer fazer isso de forma muito segura, muito cautelosa, para você poder vir aqui até a nossa paróquia e sair daqui
confortável e seguro que nada vai lhe acontecer. Por isso que a gente precisa da sua ajuda e colaboração. Tire suas dúvidas com o nosso querido... Pode escrever no comentário toda a dúvida que talvez para você seja uma coisa boba, é a dúvida de um monte de gente. Não tem problema, escreva, pergunte. Agora é a hora de tirar sua dúvida com relação a essa nossa retomada gradual, porém com muita segurança, né? Vamos A chamar? Andréia já está com a caneta na mão. Já. Marcando. Aliás, a André tá anotando nhoque, pergunta. Tá uma beleza ali hoje o bastidor. Passa para a Andréia que ela está bem tranquila. André hoje tá super suave. Rita Herbert e Renato de la Rovera. Sim, começa. Vai ter drive-thru para arrecadar os mantimentos no domingo? Sim, você pode colocar o seu alimento no porta-mala. Primeiro portão ali da Agostinho Gomes tem agentes da Pastoral Social. Abre seu porta-mala, eles retiram, batem no seu porta-mala e você segue, sem problema. Tudo no porta-mala, hein? Então vamos chamar agora o Padre Valdenício. A gente não ia poder ter uma live dessa. Calma que a Vivi chamou o Padre Valdenício e ele está todo acorrentado, porque a igreja já está nos protocolos de segurança, entendeu? Ele não consegue chegar na live. Você não está É entendendo. difícil mesmo. Vamos chegar mais perto. Você não. Deixa aí. Atrás, onde eu tava. Seja bem-vindo! Muito bem. Boa noite para todos. Consegui passar pelo labirinto, Pelo esquema de segurança. Já estamos. E de fato, esse é um momento propício. A igreja é um lugar de preocupação com a vida. Nós nem sempre nos damos conta. Às vezes o pessoal diz assim: igreja é lugar para rezar. Não é só. Não é só para rezar. Para rezar, mas para cuidar do outro. E de forma especial neste ano que a campanha da fraternidade nos convida a isso, o cuidado com o outro. Por isso, nós vamos fazer essa live sobre este assunto tão atual na nossa paróquia e no país. E agora nós vamos chamar o Dr. Álvaro Queiroz, médico, cirurgião, especialista no assunto, que vai nos ajudar e nos dar um monte de dúvidas. Seja bem-vindo, Dr. Álvaro. Seja bem-vindo! Boa noite. Como a Viviane apresentou, sou o Álvaro, médico, e padre e todos os presentes, é uma honra para mim, Obrigado por ter poder estar aqui e tentar ajudar a esclarecer um pouquinho de tantas e tantas dúvidas, que todos nós temos nessa noite aqui com vocês. Muito bem. É bastante prazeroso poder dividir esse espaço aqui e tentar trazer alguma informação. Que bom. Obrigado pelo Seja muito bem-vindo. Eles podem se sentar agora, nós vamos continuar de pé, mas eles podem sentar. E se você tem a sua dúvida, se você já tem alguma pergunta, já vá colocando nos comentários que a Andrea vai anotando enquanto eles vão falando e a gente faz no final todas essas perguntas, sem problema. A gente vai começar com a live, o Dr. Álvaro vai estar falando um pouquinho sobre a Covid-19, sobre como tudo aconteceu, essa doença que nos pegou, nos deparamos de novembro do ano passado e que agora, neste ano, chegou aqui no Brasil e tomou conta do mundo, Fique à vontade, Álvaro, Padre Valdenício. Eu só estou aqui para dar uma mediada. Sim, a primeira coisa e mais importante talvez é nós nos preocuparmos com o espaço até fora da igreja. E a primeira pergunta, pedir ao doutor que nos fale sobre os cuidados básicos. Todo mundo já ouviu isso, mas é preciso ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, os cuidados básicos que nós devemos ter com a nossa saúde nesse tempo de pandemia. Bom, padre, é importante essa pergunta como início da conversa, porque a gente está diante de uma doença ainda desconhecida, uma patologia recente, que sem dúvida nenhuma é a maior preocupação do mundo hoje em todos os sentidos, É uma doença grave, nós não temos um remédio adequado, nós não temos um remédio formulado específico, nós não temos ela é causada por um vírus,
vírus e nós não temos um antiviral homologado como uma medicação, nós não temos vacina, e isso dá essa conotação de extrema preocupação e sabidamente de uma gravidade que talvez o mundo não imaginasse passar e está enfrentando. Levou muitas e muitas pessoas em todos os cantos do mundo a ficarem doentes, tirou a vida de muitas pessoas e vem tirando ainda em números alarmantes. O mundo está em diferentes momentos da pandemia, né? Cada local tem um momento de estar vivendo a doença, mas seja com mais ou menos intensidade, com muita preocupação e bastante impacto sobre todas as regras e sobre todas as novas regras que a gente tem que ter de vida. E diante dessa colocação, é muito claro que os cuidados podem parecer muito simples, mas que são os cuidados gerais, como o padre comentou, intensamente falados, mas muito desobedecidos também. Esse é o grande, infelizmente a doença é banalizada em alguns sentidos, a doença é menosprezada, né? Os riscos são não valorizados e isso leva a uma preocupação muito grande. O distanciamento social, obedecer o distanciamento dentro do possível, manter o isolamento quando necessário, o mais efetivo possível. A gente sabe das limitações em todos os sentidos, mas ele é importante. O uso, né, de algo que se tornou imprescindível na nossa vida, no nosso dia a dia, que é o uso de máscara, a higienização das mãos, a higienização de utensílios e tudo mais que faz parte do nosso dia a dia, respeitar os conceitos de distanciamento em qualquer ambiente, como o padre bem frisou, não é só aqui nas dependências da igreja, mas é lá fora, é na nossa casa, em todos os espaços que a gente estiver convivendo com o próximo, a gente tem que respeitar essas regrinhas básicas de cuidados que são os mais efetivos em relação à prevenção da doença, a prevenção da aquisição do vírus, né? A gente veja números ainda muito grandes no dia a dia, mas a fração da população que já teve contato com o vírus é muito, muito pequena. Então a gente não tem vírus atenuado circulando. Qualquer um de nós que nesse momento, nesses próximos dias, semanas, adquiriu o vírus, a gente está diante de um agente virulento, patogênico, que nos expõe a qualquer um de nós a risco. Nós não temos vírus atenuado, vírus de leve patogenicidade circulando, né? Isso só se consegue com grandes números, com grandes volumes da população sensibilizados pelo vírus, e a gente está muito, muito, muito longe disso. Mesmo nos epicentros, a gente ainda está muito distante de qualquer número que possa nos fazer pensar em alguma imunidade compartilhada, que a gente ouve muito falar também na mídia, que seria aquilo chamado de imunidade de rebanho. Então, qualquer um de nós que hoje ainda, por uma infelicidade, estivermos com o vírus, embora a gente saiba que 40%, 50% não vão nem perceber a presença dele, mas existem outros 50% que podem ter consequências graves, né? E desses, cerca de 30% vão precisar de algum cuidado mais de perto, 20% muitas vezes vão precisar de hospital, né? E 5%, e quando a gente fala 5%, com uma população imensa, população mundial como o Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, o mundo com mais de 7 bilhões de pessoas. Quando a gente fala em qualquer porcentagem, por mais que ela pareça pequena, ela significa muita, muita gente. E se as pessoas não se respeitarem e tiverem uma evolução desfavorável, a doença é grave, a doença demanda um sofrimento muito grande, segrega famílias, separa entes queridos, a evolução
de alguém com a doença não é nada bom. Então a gente precisa respeitar. E o distanciamento, as regrinhas que o padre introduziu, que a gente comentou aqui rapidamente, que insistentemente a gente fala no distanciamento, no espaçamento entre as pessoas, no falar o menos possível, falar, quanto mais a gente fala, mais a gente emite gotículas, quanto mais a gente se aproxima, o vírus pode com certa facilidade atingir o próximo. E não tem que ter, a gente sabe, o povo brasileiro, nós somos carinhosos, a gente quer se abraçar, a gente quer beijar, a gente quer dar a mão, a gente quer pular junto, mas isso nesse momento tem que entender assim, é proibido, não tem outra palavra, não pode. A gente tem essa preocupação, sobretudo, porque, e assim, eu faço algumas perguntas como advogado do diabo, na realidade. Advogado do diabo não é coisa ruim, não. Para a gente, talvez esta abertura, doutor, que estamos tendo na igreja, dê às pessoas uma ideia de que passou um momento grave. Passou um momento grave? Não passou um momento grave. O que acontece é que, como todo e qualquer vírus, ele tem um ciclo, né? Os vírus, o novo coronavírus, né? Ele é da família dos coronas que já são antigos, de vários ambientes, inclusive aqui no Brasil, né? E mundo afora. Ele está aí, a gente não passou o momento grave, não passou absolutamente, né? Não passou, a gente está, se ouve falar tanto na curva, né? A gente está vivendo aqui em São Paulo, o Brasil é muito grande, o Brasil tem muitas diferenças, né? É um continente e o vírus ele foi chegando em cada região em diferentes momentos desses últimos meses. Então, falando aqui do nosso ambiente, até para ter como exemplo, São Paulo, que é um dos epicentros, e era sabido que seria, porque é o maior aeroporto do país, o vírus ganhou o mundo de avião, né? Simples assim. Se há 100 anos atrás uma pandemia levou a vida de muita gente, que foi a gripe espanhola, mas ela levou muito tempo para atingir os diferentes lugares, agora o vírus atinge o outro lado do mundo em 24 horas, 28 horas, que é um voo máximo aí de um lado para o outro do mundo. Então, assim, ele foi levado. E os locais por onde, como São Paulo, que você tem uma grande circulação, grandes eventos, grande população, grande diferença social, grande diferença, ele está aqui, o momento ainda é de muito, muito cuidado, a gente está tendo aí um número grande de casos por dia, né? O que se conseguiu com todas as medidas implementadas até o momento, foi que você conseguiu com os isolamentos, com a quarentena, com o que foi possível se fazer de isolamento, porque a gente sabe que a gente tem uma desigualdade social imensa, vocês lidam com isso aqui no dia a dia, não era todo mundo que a gente conseguia falar para ficar em casa, porque muita gente não tem casa para ficar, muita gente não tem espaço para ficar distanciado em casa, porque a casa é de um único cômodo, com condições precárias e com aglomeração. Então também a gente tem que ter noção de que impedir a aglomeração às vezes é impossível até numa própria família pela condição que ela tem de moradia. Mas tudo que se fez para chegarmos nesse momento, entre aspas, com uma certa tranquilidade, não é uma tranquilidade porque a doença foi embora ou porque as coisas estão light, não está. Nós estamos tendo todo dia muitos casos novos, pacientes graves ainda, né? O que nós conseguimos com tudo isso foi espaçar a necessidade de leitos, né? São Paulo é um oásis em termos de medicina, se a gente for falar para a realidade, até na realidade do mundo, né? Nós somos um estado, uma cidade que temos muitos leitos de UTI, né? São Paulo, até pela própria violência, nós somos uma cidade que temos muito acidente, muito trauma, então o São Paulo, né, e mais algumas capitais tem muito leito de UTI, tem muito leito de alta complexidade, porque a gente já tinha que abrigar pacientes graves por conta de doenças graves,
porque São Paulo concentra a medicina de alta complexidade. É onde mais se faz transplante, é onde mais se faz cirurgias de grande porte, cirurgias neurológicas, cirurgias cardíacas. Então, tudo isso demanda pós-operatório. Eu sou cirurgião, sou socorrista, sou médico de pronto-socorro, de UTI. Sabe o que está falando? Tenho vivência em todas essas áreas que têm sido tão assustadoras no dia a dia das conversas. Então, o que se conseguiu com tudo isso foi fazer, principalmente aqui pela nossa cidade, no nosso estado, que agora o interior está sofrendo um pouco mais, mas vamos falar aqui no que é o dia a dia de vocês, e que as pessoas têm que entender o porquê de toda essa correntada aqui, né? Então é assim, porque ainda é sério. A gente tem sim que celebrar, eu acho que tem que celebrar cada vitória, e poder hoje começar a retomar as atividades aqui na igreja, num restaurante, numa academia daqui a pouco e assim por diante, é para ser celebrado. Cada passinho desse que nós estamos dando, todos como população, não só nós médicos, mas tem que ser celebrado sim. Mas tem que ser celebrado com muita responsabilidade. Não vamos fazer uma festa. Não vamos fazer festa, não pode pular junto, se abraçar, não pode. É para celebrar com responsabilidade, com respeito à vida. Né? E quando você fala respeito, você não está respeitando. Quando a gente está diante de uma pandemia, a gente tem que entender que obedecer regras e seguir normas e ter responsabilidade é responsabilidade para com a comunidade, para com a vida do outro. Eu não estou aqui, quando eu estou obedecendo, Padre, quando eu estou obedecendo regras que possam parecer banais, não são banais, são importantíssimas, são as ferramentas que a gente tem para lutar com a doença. E isso eu estou fazendo não só por mim, mas pelo meu próximo, pelo meu vizinho, pelo meu filho, pela minha esposa, por qualquer um que esteja dividindo esse espaço, seja qual for entre nós. Então, a doença ainda a gente está vivendo, para traduzir aí o que se ouve falar tanto na mídia, na curva, a gente está lá naquele São Paulo, né, que foi um dos primeiros epicentros do país, foi, né, São Paulo, junto com Fortaleza, junto com Manaus, foram os lugares, Rio de Janeiro, foram os lugares que primeiro começaram a apresentar o maior número de casos. Por quê? Por causa do aeroporto, os aeroportos grandes de São Paulo, o grande intercâmbio com o mundo. Manaus teve todo aquele caos porque não estava bem preparada, mas tem uma zona franca onde o principal fornecedor da zona franca é a China, então isso fez com que lá também, num primeiro momento, sofresse muito, né? Fortaleza também, pela geografia em relação ao continente europeu e africano, pela distância ali que os aviões percorrem, então o aeroporto do Ceará é um lugar que também tem muito voo internacional, então também eles viveram, de forma que esses 4, 5 estados, essas 4, 5 cidades, meio que em paralelo com São Paulo, estão num momento da curva, ainda preocupante. O que é menos preocupante, se é que a gente possa falar em menos preocupação, é porque conseguiu-se arrefecer as coisas a ponto de você ter leitos para poder cuidar dos pacientes. Mas a infestação e a infecção, ela está aí em alto grau ainda, né? Em altos índices. Como nós conseguimos espaçar, ou seja, não deixando muita gente ficar doente ao mesmo tempo, né? Então você foi conseguindo cuidar, né? E dar uma certa tranquilidade em termos médicos de poder dar assistência às pessoas. Mas longe de se falar que as coisas estão tranquilas, não estão tranquilas, ainda é bastante preocupante, mas assim, felizmente aqui em São Paulo a gente tem, pela característica que eu estava comentando, de já ser uma cidade com um grande número de leitos de alta complexidade, de leitos de pacientes graves. As pessoas falam, mas aquilo lá não é tudo isso. Não, é que assim, gente, com tudo que foi feito, o número de acidentes caiu muito, então você tem menos pacientes ocupando leitos de gravidade. Nós, cirurgiões, ficamos 3 meses sem poder operar a cirurgia eletiva, né? Nós só podíamos operar os casos graves, ou casos de urgência, ou então aquele paciente que tinha uma complicação ou um problema que nos obrigava a operar naquele momento. Mas as cirurgias programadas foram todas suspensas. Essas cirurgias sendo suspensas, deixou-se de ter que usar leitos de UTI para pós-operatório. Então nós tivemos mais leitos sobrando. Menos acidentados, menos trauma, mais leitos sobrando. Além de ter feito um up, dado um up com mais leitos. E
isso fez com que a doença parecesse estar tranquila, mas ela não está nem um pouquinho tranquila. E falando dessa tranquilidade, eu vejo muito a nossa realidade aqui hoje, que o que acontece? As pessoas chegam e falam, olha, já está tudo tranquilo, eu estou protegido, estou usando máscara, estou higienizando as mãos, então eu venho para a igreja, passo na lojinha ou alguma coisa assim, e estou bem tranquilo, desde que eu esteja distante, não tem nada demais, eu tenho uma conversa assim mais longa com o outro. Como que o senhor vê isso? Não. Isso é interessante, isso é preocupante, nós devemos assim, ser mais rígidos em distanciar mesmo, em evitar essas coisas. O que o senhor diz desse momento que a gente vive aqui na paróquia hoje? É muito importante isso, porque é assim, gente, quanto mais o tempo está passando e quanto mais hoje você vê no país, a gente tem documentados aí algo 1.700.000 casos, né? Felizmente, próximo de 1.200.000 brasileiros recuperados, né? E são magníficos, e próximo de 68.000 mortos, que é muito doído, né? É muita gente. Então, agora, quanto mais esses números vão sendo, e a gente sabe que isso é hiperdimensionado, isso está abaixo do que é o real, porque a gente não é um país que tem testagem em larga escala. Então a gente sabe que muitos, é só a gente ver, 1.800.000 casos, 1.200 recuperados, 65.000 mortos, está faltando um monte de gente para a conta fechar, né? Entendeu? Então é uma questão de número, não tem teste. Esses daí, grande parte deles vão ser confirmados, né? E outros tantos que nem se tem conhecimento. Então a coisa não é simples. E quanto mais a gente vai tendo esses números aumentando, significa o quê? O vírus está mais circulante. E os trabalhos recentes dessa semana, não só aqui no Brasil, como nos centros onde se está estudando muito, a gente vê, o vírus é um vírus diferente de todos os que se conhecia, é um vírus pesado. Quando se fala em 1,5 metro, não saiu do nada. 1,5 metro, porque tem experiências mostrando que ele é um vírus de cadeia longa, uma cadeia proteica longa, maior do que todos os vírus que nós já conhecíamos, né? E por consequência, embora microscópico, né? Invisível, mas ele é pesado, né? Então quando eu falo aqui e que eu emito gotículas, e se eu falo mais alto, mais gotículas eu emito, eu coloco para fora, esse vírus, ele, pelas características e pelo peso que ele tem, ele rapidamente cai aqui pertinho, né? Se eu tosso, vai um pouco mais longe, se eu espirro, que ele sai com uma grande velocidade, fez-se uma média de que, diante dessas condições, o ser humano é capaz de, nessas emissões virais, jogar ele até mais ou menos 1,5 metro de distância. Daí que vem a ideia. Quer dizer, as contas mostraram mais ou menos 1 metro, 1,20 metro, então colocou-se 1,5 metro como uma margem de segurança, né? Só que a atmosfera está cada vez mais rica de vírus, né? Você tem ventos, você tem... Então, já os últimos trabalhos agora, desses últimos 10 dias, já mostra que ele está em aerossóis também. Então ele está indo ali, mas dali ele já está podendo alçar algum voozinho, né? Entendeu? É verdade. Então, essa questão de vai para a lojinha, vai no cantinho, acha que começa com, agora já pode ficar mais pertinho, posso ficar mais tempo falando? Não, tem que tentar falar baixinho, né? Falar o que seja audível pela distância, porque quanto mais alto a gente fala, mais a potência da nossa voz, mais gotículas a gente joga fora. Se nós temos alguém contaminado entre nós, e tem que lembrar que a imensa maioria das pessoas são portadoras assintomáticas, então não sabem que estão com o vírus, estão pondo o vírus para fora, certo? E a partir do momento que ele passa a compor aerossóis, e está comprovado, todos os trabalhos têm mostrado, tem que ser revistas, né? E se não revistas, é saber que isso precisa ser valorizado. Então não é para fazer auê, não é para ficar delongando conversa. A gente tem que celebrar o fato de poder ter saído de casa, de poder ver o amigo. Isso tem que ser muito valorizado, gente. Tem que ser muito, muito valorizado. Não precisa agora abraçar, não precisa beijar, não precisa abusar da liberdade que a gente está ganhando. Isso não é liberdade, isso é uma fase de uma situação extremamente complicada que nós estamos vivendo. E
que não tem um momento para acabar ainda. Vai longe, esse vírus vai viver com a gente aqui e nós não temos ainda uma medicação eficaz contra ele. Então, essas medidas básicas que a gente vai falar aqui várias vezes é a nossa arma, é a nossa defesa, é o nosso escudo, e aí ele tem que ser exaustivamente usado. Então, isso que você falou foi muito importante, lógico, porque não se pode menosprezar a doença. Poder sair de casa, gente, estar aqui na paróquia no domingo, vir buscar aí o nhoque, participar de uma celebração, respeitando o distanciamento, tendo disciplina na hora de entrar, na hora de sair, não trombar com ninguém, nem nada disso. Isso é fundamental, porque a gente não sabe qual é o momento que a proximidade me fez contagiar alguém ou ser contagiado. Então, tem que ser respeitado. A doença, essa doença, ela impactou o mundo por tudo que ela está causando, mas por uma situação muito peculiar. Talvez, em escala mundial, a população sentiu medo de morrer. Nunca, talvez, tanta gente ao mesmo tempo tivesse sentido o medo da morte. E isso não tem descrição num passado relativamente recente, né, de alguém de tanta gente ao mesmo tempo, independente de classe social, de classe financeira, sentir, né? Então, isso tem que ser respeitado, porque o medo da doença e as consequências gravíssimas que ela leva para aqueles que tiveram a infelicidade de ter um ente querido seu com a doença, ou para aquele paciente que passou pela doença, e a gente não sabe nem se tem sequela, a gente não sabe como é que vão estar essas pessoas que estão, esses 1.200.000 que estão recuperados. Será que eles não vão sentir mais nada? Será que eles não vão ter nenhum problema com o fígado, com o pulmão, com o rim, com o cérebro? A gente não sabe, a gente não tem nenhuma descrição de efeito, a gente não tem nenhuma descrição de sequela, sabe? Não sei coisa aguda assim. Então, é para respeitar. O poder ver o amigo, o poder estar de volta de alguma forma, ainda que mínima, né, em sociedade, é para ser muito gratificante. Tem que ser tem que fazer parte de um agradecimento constante. Porque para aquela família que levou um ente querido lá numa situação clínica mais severa, e que esse ente querido, seja de quem for, um amigo, um marido, um filho, uma esposa, uma vozinha, né? Porque se fala muito, quer dizer, até o idoso passou a ser banal, porque não, mas só pega mais gente, sabe? Não, porque só é prioridade para quem tem comorbidade. Gente, a nossa população, nós temos muita gente com hipertensão, nós temos muita gente cardiopata, nós temos muita gente diabética, nós temos muita gente de idade. E essas pessoas não são descartáveis, né? Não é? Entendeu? Essas pessoas têm o direito de viver tanto quanto o supostamente saudável. Então, aquela pessoa que deu entrada num atendimento e que nesse atendimento ela foi para dentro do hospital e que de uma enfermaria ela acabou indo para uma UTI. Essa pessoa, a doença é muito cruel, só quem por isso que a gente não pode abusar, porque a gente não pode nunca querer estar lá. Quem não tem noção do que é estar lá, é mais ou menos assim: você deixou um ente querido seu lá, você não pode mais vê-lo, ele vai para dentro de um ambiente onde ele também, eu sou médico, o grande detalhe da relação médico-paciente é a empatia. Eu estou lá no quarto como paciente, ou eu quando chego no médico para passar a visita do meu doente, é legal, é muito bacana, né? É contagiante assim, a relação médico-paciente, quando o paciente identifica, chegou o meu médico, né? Ele te reconhece, você reconhece seu paciente. Na Covid, a gente entra lá, se veste de robô, né? Um negócio astronômico de paramentação. Aí eu tô lá com uma roupa, um macacão, de máscara, com capacete muitas vezes, de luva, tudo mais. O doente está lá, às vezes dentro de uma cabaninha lá, que é aquela cabaninha que vocês veem nas fotos, que precisa manter uma atmosfera ali para ele tentar oxigenar o mínimo que seja. Se ele está entubado, a intubação
todo mundo ouviu falar em intubação, né? Aquela pessoa que precisou de aparelho para respirar, ele está lá, é cruel a doença, porque os sedativos que você usa, você não consegue deixar o paciente totalmente fora da percepção, né? Os hipnóticos, os anestésicos que a gente usa, por uma série de interações medicamentosas e de componentes, a gente está tendo que fazer opções por deixar o paciente mais ou menos dormindo acordado dormindo. Então ele tem percepções do que está em volta. E o que é mais cruel, ele não se identifica com o médico, porque ele não vê o médico, ele vê uma pessoa paramentada. Então ele não consegue ver a cara do médico, ele não consegue ver a cara do enfermeiro, ele não consegue ver a face da fisioterapeuta, não há interação nenhuma. Ele não consegue, ele está dentro de uma situação muito complicada, ele não vê mais os familiares, né? E aquela celebração que vocês veem lá, que não tem alta, que sai todo mundo, aquilo é um momento, não tem como descrever, a gente não tem palavras para dizer o que é aquele sentimento de uma pessoa poder voltar a ver o rosto de alguém. Algo tão simples, né? Mas que é tão impactante. Então, pensando naquelas pessoas que talvez perderam a vida sem poder ver mais ninguém, ou aqueles que puderam voltar, a gente que está aqui desse lado tem que respeitar essa divindade que a gente está tendo de poder continuar de podermos estar continuando nos vendo. E é isso que vocês têm que respeitar. Os nossos internautas estão mandando muito, os nossos paroquianos internautas, né, estão mandando diversas perguntas, né? Talvez a gente não consiga responder todas, mas eu garanto que eu, junto com o Dr. Álvaro, estarei com ele amanhã. A gente vai responder todas as perguntas na clínica onde ele trabalha para você pelo Face da paróquia, tá? Mas eu vou adiantar algumas perguntas. Doutor, uma paroquiana perguntou se as portas da igreja elas devem estar abertas, a circulação de ar com ventiladores, isso propaga mais o vírus ou não, né? O que é melhor, deixar com ventilador ou sem ventilador? Ventilação natural ou artificial, né? Olha, tudo que nós falamos em relação à Covid são muito posições e condutas que nós temos de momento, de cada dia. É uma doença recente, nova, extremamente desconhecida e que vem trazendo para nós cada dia novidades. Em relação à pergunta, o que a gente tem hoje como regra? Ar-condicionado. Não, vamos tentar não usar, né? Então, tentar não usar ar-condicionado. A aeração dos lugares tem que ser a natural. Então, se nós tivermos portas, janelas, tudo aquilo que nós pudermos deixar aberto, que fique aberto, que a circulação seja a mais natural possível. A colocação de ventiladores, né, nós não estamos recomendando, né? Se nós falamos que ao falar aqui eu posso ter deixado cair um vírusinho aqui, um aqui, ali, e a hora que eu ponho o ventilador para funcionar, eu estou produzindo aerossóis. Então eu estaria eventualmente fazendo se distanciar um vírus que se depositou. Então não é indicado ventiladores nem nada. Mas e se um dia a gente tiver uma celebração com as coisas abertas e tiver uma ventania danada? A gente vai ter que ter assim a responsabilidade de talvez... Gente, a gente tem que saber que nós estamos diante de uma situação que nós vamos, por todos os sentidos, ter idas e voltas, né? E talvez, no momento de uma celebração, a gente tiver dias atrás, um vendaval danado, talvez aquele não seja o momento para a gente alongar muito aquela celebração, né? Não vamos ficar ali com nada aberto, porque o vento vai estar trazendo, eventualmente, aerossóis lá para cá, nós vamos agitar o que está aqui dentro, e aquela celebração talvez tenha que ser suspensa, temos que ter a humildade de, em várias situações que, por mais que possam parecer importantes, a gente saber respeitar e saber recuar, né? Porque o contágio, gente, é aéreo, né? O vírus tem que ganhar o nosso nariz, a nossa boca ou os nossos olhos. E se ele ganhar, ele encontrou um terreno propício, tenho certeza que ele vai se propagar. Ele vai ser uma pessoa que vai se comportar melhor, que vai tirar a doença, vamos dizer, entre aspas, de letra, né? Ou vai se tornar um doente grave, nós não sabemos. E essa história de que só comorbidade, só pessoas de idade
fica grave, isso é uma questão estatística. Mas para aquele jovem, saudável, sem comorbidade nenhuma, que adquiriu uma doença grave e foi parar na UTI, para ele e para a família dele é uma catástrofe. Porque em medicina, quando a gente fala assim, a probabilidade é baixinha, menos de 1%. Só que para aquele cidadão que se tornou doente, para ele foi 100%. E aí a dor é imensa. Então, a gente tem que respeitar a doença, que é grave, e que a gente está, assim, voltando no que o padre colocou, num momento ainda de muita propagação, de muita contaminação, e temos sim que ir abrindo, né? Com responsabilidade, temos que ir retomando as atividades, mas sempre com muita responsabilidade. Certo. Tem mais alguma aí? Perguntam aqui se a pessoa que já contraiu o vírus é comprovado que não vai pegar mais mesmo? Não existe esse risco? Existe? Não tem nada comprovado? Não tem nada comprovado. Nós não sabemos hoje, nem assim. Uma vez que meu doente passou pela doença e que ele teve todas as fases da doença, que ele elaborou anticorpos, que eu vou lá e faço um exame adequado e vejo que ele tem anticorpos. Nós não temos ainda um conhecimento de quanto tempo esses anticorpos permanecem naquela carga de anticorpos. Nós não sabemos por quanto tempo o anticorpo é efetivo. Nós não sabemos, passou pela doença, 14, 15 dias em casa, então agora pode vir usar semana. Não, tem que estar de máscara, tem que estar tudo, porque tem várias descrições de pacientes que mesmo depois de internados, que passaram por todas as fases do doente, teve alta, né? Mas ele ainda, por mais tem essa experiência coletando secreções dele, e ele ainda continuou colocando vírus viáveis por mais 5, 10, 20 dias. Isso também foi um fato que aconteceu no fim de semana aqui na paróquia. A pessoa chegou, né? Explicou seus protocolos para eles, né? E ela, não, mas eu já fui diagnosticado positivo, já estou bem, né? Eu falei, Não, desculpe, mas seguimos o protocolo para ficarmos seguros. Mas aconteceu. Exatamente. Então, assim, tive a doença, fiquei internado, faz um mês, tive alta. Máscara, todas as medidas. Não é para tirar distanciamento, tudo, certo? Não tem nenhuma evidência que aquela pessoa, porque passou pela UTI, porque tomou todos os antibióticos, porque ficou, que ela, só porque já faz um mês teve alta, não, ela não tem, ela ainda é potencialmente contaminante. Tem que ser entendido assim. E outra, voltando à sua pergunta, nós não sabemos, né, se a pessoa que está nessa condição pós-doença, se ela vai poder se reinfectar daqui a pouco. Gente, a doença é por vírus. Vírus tem uma característica, ele é altamente mutante, né? Da China, né, vamos falar dos primeiros casos lá no final de dezembro, janeiro, na China, na província de Wuhan, para agora. Já se tem próximo de 50 sorotipos diferentes do vírus, mundo afora. Ele tem uma capacidade mutagênica enorme, entendeu? Então, eles são vários, o vírus não tem vida própria, é uma sequência de proteínas. Ele precisa estar numa célula viva para poder se replicar. Sozinho ele não é nada, né? Ele é potencialmente doentio. Então, o que acontece é que ele muda. Então, se ele tem uma sequência, por exemplo, de 10 pequenas proteínas, aí a primeira vai para o lugar da terceira, a terceira vai para o lugar da sétima, a sétima vai para o lugar... Então, assim, tem que respeitar. Se fosse assim, gente, é um vírus aéreo, é um arbovírus, muito semelhante a tantos outros que nós temos, né? E a resposta que mais ilustra isso é assim: todo ano a gente não tem que tomar vacina para gripe? Ué, se a gente tivesse uma imunidade sabidamente perpétua, não precisava ficar vacinando todo ano. Com o coronavírus, vai ser a mesma coisa. Ele vai ser mais um habitante entre nós. Se a hora que nós tivermos, né, muita fé, que essa vacina seja, né, a gente sabe que vai ter muita dificuldade, mas quando nós tivermos uma vacina, nós não sabemos se nós vamos ter que nos vacinar anualmente junto com a gripe, se nós vamos poder vacinar a cada 5 anos, nós não sabemos nada, sabe? Hoje, né, a gente tem vírus com outras doenças, hepatite, sarampo, a gente tem uma série de outras doenças virais que cada uma tem seu time, seu intervalo de vacinação.
há 100 anos atrás, quando aconteceu a gripe espanhola, ela dizimou, né? Hoje não tem muita notícia, mas se fala em milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas. Tem números, os mais variados, mas foram milhões de pessoas, né? Não se tinha toda essa facilidade hoje de notícia, mas foram milhões de pessoas, né? Demorou mais para pegar todos os continentes, mas foram milhões de pessoas. Aquele vírus era uma influenza, sabe? É o mesmo influenza que hoje está na vacina, que nós aqui tomamos vacina agora há pouco, entendeu? Há 100 anos ele fez o que fez, a medicina fez tudo o que fez, né? Só que você continua tendo que se vacinar para a influenza. Ele foi o agente patogênico da gripe espanhola, né? Naquela época matou muita gente. Não se tinha UTI, não se tinha nenhum arsenal, né, desses que nós temos hoje. A medicina convivia com a penicilina, e só, né? E ele é um vírus, penicilina para bactéria, então não tinha nada, certo? É como agora. Mas poxa, estou falando lá que está usando azitromicina, ivermectina, tudo isso, gente, não é antiviral, certo? Não é um remédio específico para o vírus. A gente está usando um antiviral com alguns resultados, que é um componente de um outro coquetel de vírus, que por uma semelhança de cadeia proteica está trazendo alguma ação sobre o coronavírus, mas é pífia, certo? E todas as outras medicações, todas aqui, sem politizar nada, todas as outras medicações são adjuvantes, porque o que faz mesmo proteger é máscara, é limpeza das mãos, né? O restante todo é para você atrasar os sintomas, para você adiar alguns eventos assim por diante. Doutor, muitas pessoas, elas estão até escrevendo aqui na live, elas estão perguntando de todos esses protocolos que hoje usa medicamentosos, né? Como a famosa hidroxicloroquina, própria cloroquina, ivermectina, e fazendo uso da automedicação, né? O que o senhor orienta nossos paroquianos em relação a isso? É um questionamento de antes de a gente começar. Eu vivi, não estou achando, eu preciso comprar esse para eu tomar. Como nós falamos agora, nós não temos nenhuma medicação específica para o vírus, né? A grande ação vai ser chegarmos a uma vacina. Aí vamos virar uma página de peso, né? Quando tivermos vacina. E mesmo assim é saber que vamos ter vacina, vão ser vacinas rudimentares, vão ser vacinas que provavelmente vão ter que lidar com vírus atenuados, vão ter que lidar com vírus inteiros, porque assim, fazer uma vacina leva 4, 5 anos, a gente está tentando fazer em 6 meses, 1 ano. Não vai ser, né? Não vai ser como a da gripe, partícula da partícula, vai ser o vírus inteiro, em muitas delas, outras vão, então assim, mas esse é a grande busca, uma vacina. Então estamos longe ainda. Mas já disse que já vai ter no final do ano. Vai ter para esses usos meio que experimentais. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Não vai ser fácil produzir, né? Mas talvez a gente possa ir vacinar porque alguma coisa. 3 bilhões de pessoas é gente demais, né? É demais. Então não é fácil produzir para isso. Então vamos com calma. E remédio não tem nenhum. Simplesmente não tem nenhum, né? Porque mesmo com o azitamivir, que é um dos que se ouve falar, tem todo um critério para usar. Não é uma medicação simples. Você não compra na farmácia. Custa caro, né? Não dá para comprar e tem uma forma muito específica de fazer. A gente faz com o paciente monitorizado em ambiente hospitalar, com aquela parafernália de monitores em volta. As outras coisas todas que eu estou falando, dentro do que é o que se fala, hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, amoxicilina, ivermectina, nitazoxanida, né? Que até falar, já que a gente tem um nome bem comum, Anita, né? E tantos outros, né? São medicações que não são antivirais e não são, até esse momento, até esse horário de hoje, não tem nenhum trabalho no mundo que mostre que alguma dessas medicações possa ser usada como profilática, certo? Mas então toma vitamina. Assim, não tem nada cientificamente comprovado de que você começar a tomar ivermectina agora, tomar hidroxicloroquina agora, nada vai te fazer ficar menos, não vai te trazer imunidade, não vai te formar anticorpos e nem vai servir de escudo contra o vírus. Simples assim. Então
Então não tem que tomar nada. Pode ser que amanhã algum trabalho, o mundo inteiro está trabalhando 24 horas por dia, nunca se investiu tanto dinheiro, tantas verbas monstruosas, milionárias, né, em pesquisa, né? Por isso que vai se fazer uma vacina em tempo recorde, talvez de um ano, né? Porque tem muito recurso colocado. Mas, assim, essas medicações, mas então o que toma? O que a gente tem, o que vocês precisam entender é assim, nós não temos que nos automedicar. Essas medicações todas têm sua aplicação. Um é remédio, vamos falar assim, usado para sarna, para escabiose. O outro é usado para vermes, intestino. O outro é um antibiótico. Todo mundo já em algum momento da vida provavelmente tomou amoxicilina, né? Uma dor de garganta, dor de ouvido, os filhinhos, né? Todo mundo já ouviu falar. Azitromicina, nossa, muito usado hoje em dor de garganta. Então, são medicações muito comuns mesmo, né? Levofloxacina, usado muito em infecções urinárias, usadas em gestantes, quer dizer, são medicações que estão aí no nosso dia a dia. A cloroquina ganhou toda uma outra conotação por vários fatores que não é o caso aqui, mas é um medicamento muito também conhecido no Brasil, principalmente no Brasil Norte, por conta de que nós somos um país endêmico de malária, né? Então, como a gente tem a malária e a cloroquina é um medicamento específico para a malária, né? Então o Brasil tem um grande conhecimento sobre a cloroquina. A hidroxicloroquina é uma variante da cloroquina, né? Que é mais amenizada, vamos dizer assim, porque ela tem uma outra aplicação que é para tratar doentes autoimunes, tais como artrite reumatoide, lúpus e assim por diante. Então, todas essas medicações têm seu momento de usar. Como médico, o que a gente tem feito? Nós temos usado praticamente tudo isso, né? No paciente que eu preciso tratar. As pessoas, grande parte delas, nem vão saber que estão com a doença, né? Daqui a pouco faz um teste lá, faz uma sorologia e descobre que em algum momento da vida teve o coronavírus com ele. Mas para aquelas pessoas que se tornam sintomáticas, né? Os sintomas são, a maioria, são mais ou menos 20% que se tornam sintomáticas, sabe? Que conseguem ficar claro para a gente que estão com sintomas, e mesmo que eu não tenha um teste, clinicamente eu falo, Covid, né? Pela manifestação. Essas pessoas, o que mudou com essas drogas? Para vocês entenderem, para as perguntas que estou tentando deixar claro. O que até um mês, 2 meses atrás, a gente falava, vai para casa, né? E fica em casa e se toma dipirona, toma paracetamol, toma bastante água, e se você começar a ter falta de ar, você vai pro médico. Isso mudou. Não dá para ficar esperando ter falta de ar, não, né? Porque falta de ar significa que a doença avançou muito. Então só que a gente não conhecia a doença, né? Mudou. Então é assim, o médico vai analisar telemedicina, o pessoal do RH tem acompanhado bastante lá na clínica, que eu ajudo eles lá. É assim, a pessoa tem lá teve uma febre, mas daí a pouco já não sente muito cheiro, não tem muito paladar, a barriga doeu, o intestino desandou um pouquinho, estou tendo um pouco de tontura, tá? Essa pessoa já tem que procurar o médico, não tem que esperar ter falta de ar, porque a Covid, ela entra pelas mucosas do nariz, da boca, né, e dos olhos. Eu não preciso engolir o vírus, ele passa pela barreira aqui, ele vai ganhar o sangue nessa região aqui da face mesmo, via aérea, né? Aí ele foi pro sangue, pronto, ele está no oásis dele, né? Ali ele vai se replicar como nunca, em minutos vira milhão. Então é assim, esses pacientes, e a gente sabe que a Covid ela tem predileção por alguns órgãos, né? E é assim, as mucosas, obviamente, porque foi a porta de entrada, então machuca, por isso que você perde o paladar, porque ele entra muito por ali, machuca, aí as tuas glândulas que são glândulas que têm a capacidade de sentir paladar, perde o cheiro, né? Porque entrou muito pelo nariz, você inflama as células do nariz e aí você não consegue sentir o cheiro. E lá dentro ele vai muito nas células do intestino, do fígado, dos rins, que a gente vê muita gente lá internado na máquina, lá dialisando, né? Nos rins, sistema nervoso central, cérebro, né? Coração, e é por isso que a cloroquina e a hidroxicloroquina tem tanta polêmica, eu posso citar um tempinho, a gente comenta. Coração e pulmões. Só que os pulmões, embora a doença seja uma doença toda ela com uma conotação aérea, os pulmões têm uma grande reserva orgânica. E acaba que os pulmões,
embora ele seja um órgão que muitas vezes vão ser o órgão onde as maiores complicações vão ocorrer e muitas vezes vai ser a causa do óbito, né, a complicação respiratória, só que ela é mais tardia. Por isso que eu não posso ficar esperando a pessoa ter falta de ar. Então, se eu como médico presinto um cenário ali, que aquele paciente está me sinalizando que ele vai ter uma evolução mais grave, mais desfavorável, eu vou orientar ele a começar a tomar remédio já em casa. Né? Então eu vou entrar com o esquema, normalmente tem sido um esquema duplo, e aí que entra tudo que vocês estão vendo. Mas eu vou prescrever a azitromicina junto com ivermectina, ou amoxicilina junto com nitazolamida, ou assim por diante, conforme conforme a clínica do doente, né? De onde ele está sendo mais acometido, se ele está sendo mais acometido em que parte. E aí a gente faz uma combinação normalmente com 2 drogas. Né? Nessa hora, a prescrição precoce, que pode ser para a pessoa tomar em casa, né? Um esquema normalmente com 2 drogas, que você vai entrar. Ah, mas vai matar o vírus? Não, você não está tendo o objetivo de matar o vírus, porque não é um antiviral. Mas você vai criar certos subterfúgios que fazem com que essas drogas, cada uma tem uma peculiaridade que fazem com que o vírus tenha mais dificuldade de entrar na célula, como se criasse um escudo em volta da célula. A outra faz com que o organismo demore mais para desencadear reações inflamatórias, né? E você então, cada uma dessas drogas, elas são adjuvantes. Você entra com essas drogas, né? Com 2 ou com 3, tem sido sempre esquema duplo ou triplo, escolhendo uma dentro dessas 10 aí, né? Hidroxicloroquina mais azitromicina e assim por diante, né? Então, e precocemente. Com isso a gente conseguiu impedir que muitas pessoas tivessem que ir para o hospital, tratando em casa com remédio, precocemente, sem esperar ter falta de ar, ok? E aí aqueles 5% que vão, não teve jeito, começou a tratar em casa, doutor, não estou bem, vai para o hospital. Isso dá mais ou menos uns 5%, né? Porque felizmente os outros 80% lá tiraram de letra, que assim seja, né? Mas aqueles 5% não, mas 5% é muito. 5% é muita gente, por isso que a gente ficava com medo de esgotar. E o vírus não é nem um pouquinho não, porque um vírus que fez Nova York ficar de joelhos para ele, para dizer já que nós estamos dentro, né? O vírus botou Nova York, botou os Estados Unidos, Nova York, o lugar mais milionário do planeta, botou no chão. Então, de bobo não tem nada. Tem que ser, para ser bem simplório, é isso, né? Se fez com que os Estados Unidos se rendessem a ele, é para respeitar. Esses esquemas todos têm que ser. Aqueles 5% que vão parar, só os segundos que vão parar no hospital, seja na enfermaria ou na UTI, o médico tem que ser muito precoce também. Se eu estou lá, quando eu estou lá cuidando do paciente, que ele está na enfermaria, e que eu boto aquele negócio, coloco lá aquele negocinho no dedinho dele, e o nosso teor de oxigênio, para ficar fácil de entender, tem que estar ali 96%, 97%, né? Eu ponho lá e está dando 90, 91, não fica esperando dar 70 para entubar. Entuba, né? Põe o paciente na UTI e põe ele sob respirador, porque ele já está mostrando para o médico que ele vai evoluir. Então, a partir do momento que a medicina começou a ser proativa, vamos dizer, ser precoce nas tomadas de conduta, né? Eu sei que as famílias, meu Deus, não entuba não, então, mas assim, o médico tem que ser o suficientemente sensibilizar aquela família de que ele está tomando uma atitude que ela faz toda a diferença quanto mais precoce ela for adotada. Então não tem que, aí essas medicações todas têm sua aplicação, afora política, afora qualquer outra coisa que se fale, todas elas têm sua aplicação, no momento certo e mediante aquele órgão que está sendo mais alvo daquela doença. Mas não é milagroso. Nenhum deles é milagroso. Nenhum deles é milagroso. Todos são adjuvantes, têm uma função muito grande e a Covid, ela tem um agravante muito grande. Por que assim, a doença, para entender, ela tem mais ou menos 14 dias de incubação, pode ser 15, pode ser 20, mas em média 14. Aí a pessoa começa a ter sintomas, né? Começa a ter sintomas. Alguns vão ter, outros não, a maioria não tem. Aquele que tem, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, ele está com a carga viral muito alta. Ele veio durante 14 dias replicando, aí ele atinge uma carga viral tamanha que produz doença. O organismo está povoado por vírus. Alguns órgãos mais, outros menos.
Nessa hora, nenhuma medicação dessas produz milagre. Todas elas em uso, né? Então esse paciente tomando uma combinação medicamentosa, muitas vezes sob diálise, uma máquina para ajudar o rim a funcionar, um aparelho para ajudar a respirar, uma monitorização cardíaca, o coração desses pacientes, o vírus tem uma predileção pela fibra miocárdica enorme, o coração fica inchado, fica grande, o pulmão fica duro, inflamado, que a gente vai lá com os respiradores de alta potência e a gente tem dificuldade para fazer o paciente respirar. Eu não consigo insuflar o pulmão dele. E depois que insufla, ele não desinsufla, porque ele está duro. O pulmão, nossos órgãos são complacentes, né? E eles estão muito inflamados. Então, a partir de um certo momento, aí você fala, mas eu vi falar que usa também, além de tudo isso que o doutor falou, né, que os participantes perguntaram, de todas as drogas aí que nós comentamos, falam em meticortem também, em corticoide, mas isso não incha, isso são anti-inflamatórios, né? E são importantes em certo momento, porque o que acontece? Primeiro, terceiro, quarto, quinto dia, carga viral lá em cima, paciente doente. Aí a gente começa com a precocidade, né, na linha do que nós falamos, atuar com as combinações medicamentosas, colocando ele no hospital ou não, em casa, enfim, mas dando suporte para ele se tratar. Se ele precisar de ajuda renal, ajudar, se ele precisar de ajuda hepática, ajudar, eu tenho que hidratar, eu tenho que fazer ele respirar bem, eu tenho que fazer ele ter um bom metabolismo e assim por diante. Tenho que dar uma dieta adequada para não sobrecarregar os órgãos e continua nada sendo milagroso, tudo dependendo de uma parafernália de tecnologia e de suporte, simplesmente suporte, adjuvante. Nesse cenário todo, né, ali pelo quinto dia da infestação, ele está com uma tremenda carga viral e o organismo dele começa, se ele for um bom organismo, né? Por isso que a gente tem que proteger mais quem tem comorbidade. Por isso que a gente tem que proteger mais quem tem mais idade. Por quê? Porque essas pessoas têm menos capacidade de produzir anticorpo. Eu não tenho antiviral, não tenho remédio próprio, né? Vai depender do organismo fazer defesa. Então você tem que começar a produzir defesa. Então ali pelo terceiro, quarto, nada é assim, vai até aqui, começa a outra, tudo acontece simultaneamente, mas ali no terceiro, quarto, quinto dia o organismo falou, opa, tem gente estranha lá, começa a produzir, então é um organismo, vai produzir anticorpo. Aquela pessoa que tem comorbidade tem mais dificuldade de fazer anticorpo. Aquela pessoa que tem mais idade, o sistema imunológico dele já está mais velhinho, está mais cansado, não tem a mesma linha de produção, por isso que ele é mais suscetível. Aí vai começar a produzir anticorpo. Do quinto, sexto dia em diante, você começa a ter produção de anticorpo e começa a combater. Aí, né, vai vencer o vírus, que é tudo que a gente quer. Mas quem está vencendo é a tua imunidade, ajudada por aquelas drogas que são só adjuvantes, que são todas que nós falamos. Aí tem uma peculiaridade muito complicada, né? A partir de um certo momento, o que a gente tem visto em muitos pacientes é que o nosso organismo, de repente, ele sofre uma avalanche de imunidade. O organismo começa a fazer imunidade muito, para ser simplório, mais do que o necessário. Aí o anticorpo que eu fiz para me defender do vírus, ele vai lá no meu rim matar o vírus, só que ele mata meu rim também. E aí ele vai no meu coração e começa a destruir célula. Aí você tem um comportamento semelhante às doenças autoimunes, que são as doenças que é autoimune. É aquilo que do nada o teu organismo começa a produzir imunidade contra você. Na Covid ela não é autoimune, só que o vírus tem uma capacidade tão grande de povoar o organismo como um todo, é uma doença sistêmica. Dói o corpo, dói os músculos, dói junto, não é porque dói porque tem vírus lá. Ele é um vírus extremamente patogênico. Por isso que a gente, voltando não é brincadeira não, é sério. A gente não tinha tanto conhecimento de um vírus com tanta capacidade de acometer o corpo como um todo. E isso é muito sério. Então, nessa hora, o teu organismo começa, ele sofre é como se disparasse um gatilho. E a tua imunidade começa a fazer tanta imunidade que você começa, num certo momento, na Covid, você começa a ser vítima da sua própria imunidade. Então, resumindo tudo, o que nós temos que fazer hoje é voltando dessa forma gradual, né? Com muito cuidado, com todos esses protocolos sanitários, né? Higienização, uso de máscara, o distanciamento e tudo isso para nós não nos tornarmos um paciente
vivendo isso que eu estou comentando. Perfeito. E a cada dia que os paroquianos vêm, que a gente vem aqui, é celebrar a alegria de não estar doente. De poder ver o seu colega lá e falar, oi, Tudo de bem? máscara, é você mesmo, Mas fique aí. Façam máscaras com os designs mais Sério? Cores, estampas, pode explorar. façam com que ela seja uma indumentária que traga alegria, que você se sinta bastante recompensado de poder estar aqui sem ter passado por nada disso que nós estamos falando, isso em primeiro lugar, e de poder estar voltando a ocupar um ladinho do banco com o seu outro colega lá longe. Mas tem que ser assim. Tem mais alguma? Não, Nós já estamos chegando no final. O assunto eu sei que longo, Nós ficaríamos aqui até 10 horas, gente. Com certeza. muita coisa. A gente tem muita fé. O Brasil está bastante avançado nas pesquisas e na elaboração. Nós achamos que seremos um dos primeiros países a termos vacina, né? Mas ainda vai uma distância muito grande dessa vacina chegar até todos nós. Então até lá, gente, enquanto a gente não tiver vacina, todas essas medidas que foram exaustivamente colocadas aqui, elas não podem ser abandonadas. E isso não é que vai chegar o mês que vem e não. Nós vamos vencer esse ano aqui tranquilamente, tendo que respeitar tudo isso todos os dias. Não vai dar para abrir mão de nenhuma medida dessa. Com certeza, nesse segundo semestre de 2020, nós vamos ter que conviver com todas essas medidas. E com certeza vamos entrar em 2021 ainda tendo que respeitar tudo isso, para a gente não se tornar um doente. Porque, repito, assim, ao se tornar um doente, eu não sei se eu vou fazer parte daqueles 80% que vamos passar batido, ou se eu vou ser os 5%, não dá para saber. Eu vou só responder uma pergunta que muita gente está fazendo aqui sobre ele ser aerodispersante, né? O vírus ele pode estar no ar? Sim, o doutor acabou de falar que por conta de um vento, ele é pesado, uma molécula pesada, ela cai, né? Mas ao mesmo tempo ela fica muito tempo nas superfícies, né? Fiocruz diz que o vírus ele permanece numa superfície lisa até 72 horas, né? Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado em todas essas condições, né? E respeitar, Vivian, as condições da natureza, né? A gente teve, há dias atrás, na Santa Catarina, aqui em São Paulo, a gente teve vendavais enormes. Ninguém pode aqui duvidar da capacidade do vento, né? Derruba, destelha, faz estragos os mais absurdos. Então, fazer vírus voar é a coisa mais simples que tem. E vamos seguir aqui conforme os protocolos que a gente repete, como ele falou, exaustivamente, mas que devem sim ser cumpridos, que use máscara, medir a temperatura na entrada da paróquia. Não é, como a gente falou no início, não é uma exigência minha, do dojo, da pessoa que estava acolhida lá, porque a gente vê muita gente. Mas de novo, eu vim da missa ontem. Gente, todo dia a gente vai cobrar máscara, vai medir a temperatura, vai pedir que você higienize a sua mão. Temos o álcool gel disponibilizado aqui na paróquia. Vamos respeitar o distanciamento. Um nessa ponta, outro na outra ponta. O banco é saltado, sim, mesmo que seja da mesma família. É uma coisa que é muito questionada aqui também na paróquia, mas o convívio não é, deve sentar do lado. Não pode ainda, gente. Esse é um esforço que a gente faz pensando nos outros. Isso Nos mesmo. outros. Né? A caridade que nós estamos falando. Sempre. Então, assim, evitar essa aglomeração, como a gente tem frisado, né? Ao final da missa, as pessoas tendem a ficar lá fora, querem conversar, querem colocar o papo. Não façam isso, gente. Ainda, como ele falou, vamos passar o ano de 2020 ainda respeitando fielmente esses protocolos que vocês veem espalhados aqui dentro da paróquia, né? E é super importante, assim que você chega da missa na sua casa, tire a roupa, tire o sapato, higienize suas mãos, lave suas roupas, né? Independente de onde você quer que seja, missa, mercado, isso é muito importante, essa troca de vestimenta, né? Para que você não leve nada para sua residência. E vamos agradecer? Deixa o padre, vai ter mais um. Queremos agradecer ao doutor por estar conosco, nos dar essa ajuda imensa. Nós não podemos jamais achar que
nós estamos habilitados para poder falar de um assunto que é médico, então o médico deve falar. Por isso nós convidamos e agradecemos a sua disponibilidade conosco, e a gente agradece aos paroquianos que tiraram o seu tempo para se formar. É muito mais do que informação. Aqui é uma formação para cuidarmos da nossa saúde, da nossa vida e da vida dos irmãos. E foi muito assim, interessante o assunto, porque hoje nós tivemos muitas participações. Mais de 50 pessoas participando desse momento aqui de entendimento, de esclarecimento e tudo mais. Muito bom. E nosso muito obrigado, doutor. E todas as perguntas que vocês mandaram, que a gente não teve tempo de responder, amanhã eu me comprometo com você, né, paroquiano, junto com o doutor Álvaro, a responder tudo isso com você, né? Ó, Se ela não responder, ó. a gente pode achar que tem 2 general aqui que vai. Ó, Sábado a gente resolve. sábado a gente resolve ao vivo aqui na paróquia, tá? Se ela não responder. Da minha parte, só encerrando, a gente tenta, como nós falamos, a gente tenta ser o mais breve, mas é complicadíssimo, é realmente um assunto muito complexo, muito carregado, mas novamente agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder ter feito parte desse momento de esclarecimentos, deixando sempre a mensagem de que tudo isso é o que a gente sabe agora, né? Tudo muito passível de mudança. Agradecer, Padre, pela receptividade. A gente, quem sabe, a gente passado mais tempo, nós possamos voltar aqui e falar do assunto com muito mais resultados positivos, mas poder, como médico, trazer alguma palavra de esclarecimento, de conforto. Quando a gente é médico, a gente não tem que focar só em descrever, eu sou cirurgião, abrir, mostrar, eu acho que a gente faz muito como médico também quando a gente orienta, quando a gente fala baseado em ciência, quando a gente fala baseado em experiência, em vivência médica. A medicina não é exata, né? Cada um é a doença em cada um é diferente do outro. Eu lido muito com câncer, né? Com muita situação triste, mas onde a gente tem pacientes e pacientes, né? Cada ser humano se comporta de forma diferenciada em relação a qualquer injúria que a gente venha a sofrer. Então a gente sabe que é uma coisa dinâmica, que a cada dia a gente tem que aprender um pouquinho mais, respeitar o desconhecimento, né? E quanto mais nós pudermos conhecer, melhor. E saber que a gente está diante de uma situação onde o respeito ao próximo é a lei que a gente tem que seguir. E aqui os paroquianos estão muitos agradecendo, né? Falando que foi muito boa a sua partilha, né? Os seus esclarecimentos. Não quis assustar ninguém, Não quis ser terrorista, a gente fala, não tive aqui a intenção de assustar. Não tive a intenção. intenção de E assustar. nós vamos convidá-lo novamente, vamos ver uma outra data para o senhor continuar essa explicação, essa partilha toda. Com o maior De prazer. repente, né, quem sabe com uma possível vacina, né? São José dos São José interceda por isso, é verdade. Então vamos terminar. Muito uma obrigada. bênção ao Padre, a bênção Obrigada, sacerdotal. Paulo, por ter vindo aqui, né? Eu que agradeço. E você, paroquiano, antes do padre falar, não esqueça de pedir o seu nhoque. É verdade. A gente fala de biossegurança. A gente fala de biossegurança, a gente fala de Pelo que eu Covid. estou sabendo. Ninguém fez seu pedido ao vivo aí. Então, um minuto para fazer o seu pedido A ainda. gente só vai terminar a live se você fizer um pedido Por de favor, nhoque. gente, ó, temos que terminar com esse nhoque até sábado, se Deus quiser, essas vezes. Aliás, acho que sexta a gente já lança o post de encerrado, mas... Eu acho que é amanhã mesmo. Vamos lá. Gente, então, faça seu pedido. Nosso muito obrigada ao doutor Álvaro, ao padre, a todos vocês que participaram e interagiram, né? Como a Vivi falou, todas as perguntas serão posteriormente respondidas. E vocês esperem o Doge no sábado, dançando a Tá na tela, é verdade. Distante, né? Distante. Coloquemos diante de Deus, pedindo a bênção pessoal para cada um de nós,
mas que o Senhor nos envie a bênção da sabedoria para os médicos, para os pesquisadores neste tempo, para encontrando soluções para esse problema grave de saúde mundial. Que o Senhor envie a sabedoria aos nossos corações para que nós saibamos administrar bem a nossa vida e a vida daqueles que estão conosco. É preciso confiar em Deus, pedir a sua bênção, mas também fazer aquilo que nos cabe. A responsabilidade nossa é grande. Gosto de São Tomás de Aquino, que diz: a natureza, a graça pressupõe a natureza. A gente tem que trabalhar e Deus trabalha. E Deus aperfeiçoa aquilo que nós fizemos. Então vamos fazer aquilo que nos cabe e Deus vai aperfeiçoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Sion e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Justo. Vamos terminar, Santo Justo.